Para a gente dar uma pincelada como terminarmos, risco exógeno, predisposição exógena. O que pode causar exogenamente? É difícil a gente saber o que pode causar exogenamente fazer um trabalho bom, né? Mas um cara aqui fez um trabalho muito bom, né? É o Rushman, é um cara da Holanda. Ele fez um trabalho, uma população de estudo desde 2006, estudo de populações com vários agentes populacionais. Ele fez um questionário. A população holandesa é uma população que colabora muito. Ele fez um questionário multipopulacional. Ele envolveu algumas características de início bulbar, definiu a população. Ele usou temas assim, o metabolismo energético, oxidativo, estresse e uma miscelânea. E o que ele achou? A conclusão. O consumo pré-mórbido de metabolismo excessivo de determinadas substâncias, o que a gente chama de o BMI, que eles falam como base metabolismo in fat, que é, na verdade, o consumo básico não adequado, né? O baixo consumo também é um causador pré-mórbido, né, da doença. O alto consumo de substâncias gordurosas pode ser um fator de impacto para o desenvolvimento da doença, né? Então, às vezes o sobrepeso também pode ajudar para o desenvolvimento da doença, nesse estudo populacional. Depois a gente faz um risco, por isso que a gente encontra, às vezes, a doença, o cara com hipermetabolismo, né, um hiperconsumo, uma hipercolesterolemia. Mas isso pode ser um fator predisposto no estudo populacional, né? O consumo excessivo de energia também é um fator de predisposição para a doença, por aumento de atividade física excessiva, tá? E aí, uma exposição excessiva ao trabalho, às suas atividades, como um fator predisponente. E esse é o estudo populacional de 5 anos. O estresse oxidativo. O que pode proteger com relação a essa doença? Aqui eu chamo a atenção. O que chamou a atenção como proteção, flavonoides e ômega 3. Ele colocou esses dois como principais fatores possivelmente protetores. Que tem que ser tomado com cuidado. Fumo, exposições a metais, diesel, policiclatos aromáticos de hidrocarbônico e energia eletromagnética. Exposições de trabalho. Algumas sílicas, asbestos, gases, fumos, hidrocarboneto, contato com os animais, hidrotoxinas, solventes, acidentes elétricos, cromo, níquel, etc. E o resultado, como eu falei para vocês, esses em amarelo parecem ser alguma coisa protetores, os amarelos. E os outros em branco não têm significância no trabalho dele. Os amarelos, flavonoides, ômega 3 ácidos, parecem ter algum fator protetor. E os amarelos e os em branco não têm correlação positiva. Flavonoides, ômega 3 e os amarelos tem que tomar cuidado com o smoke, com o diesel, o eletromagnético. Porque esse aqui a gente tem que tomar cuidado que pode ser causador. E esse tem um efeito protetivo, os flavonoides e esse aqui. Aqui é um trabalho que ele tentou colocar de um lado o que causa e do outro lado o que não causa. Então, que a gente tem que ter como mínimo ajuste e que o máximo ajuste.
Por exemplo, não pode ter, o uso corrente de álcool tem que ter o mínimo ajuste, você tem que ter um baixo consumo de álcool, não pode ter um consumo elevado de colesterol, tem que ter um baixo consumo de colesterol, tem que ter uma educação rica em vegetais, tem que ter o uso de ácidos graxos saturados tem que ser bem corrigido, não pode ter colesterol, tem que ser uma dieta colesterol, mas não exagerada, então tudo isso tem que contribuir para a sua exposição. Aqui é um estudo em ressonância magnética com anisotropia em ratos que mostra a perda de substância do trato córtico-motor, que dá para a gente ver aqui com ressonância, isso é em rato, gente, é um trabalho muito, muito pequeno, que aqui é a perda do trato córtico-motor em ratos, que é um trabalho que tem pouca significância, que vai decrescendo com a evolução da perda do neurônio motor. O rato vai perdendo a força e decresce a anisotropia, né, ressonância nuclear magnética DTI. Isso a gente já tem muito aqui, a gente já faz isso no Brasil. Não vale a pena. Aqui é a atrofia dos tratocórticos espinhais na coluna lateral da medula. Isso a gente já tem. Aqui é a perda na coluna lateral da medula. Bom, vamos terminar falando sobre tratamento medicamentoso, rapidinho. Porque o tratamento medicamentoso, a gente tem algumas questões aí para determinar. O que a gente tem de medicina, o Rosenfeld deu alguma aula sobre ensaio clínico e relato de caso, né? Discutiu muito o que é positivo e o que é negativo. A gente tem a medicina baseada em evidência, que é um relato de caso, maior disponibilidade. O que é importante para nós é um ensaio clínico, o que é realmente fidedigno, o que tem que se usar, o que está comprovadamente eficaz e o que a gente pode usar como significativo, né? Então, o que há evidências hoje para a esclerose lateral amiotrófica é o riluzol, o BIPAP, o uso da gastrostomia endoscópica, algumas triagens para alterações cognitivas, alterações multidisciplinares, restantes que se usa em esclerose lateral amiotrófica são consenso e experiências clínicas. O que a gente tem hoje de ensaio clínico randomizado, duplo cego bem feito, são esses tratamentos. O restante está a por vir, né? O que a gente tem de conceito hoje clínico para tratamento é isso. Um ensaio clínico bem determinado, duplo cego, são essas medicações. O resto, a gente sabe, há por experiência. A gente tenta tratar, talvez a paciente melhore ou não melhore, mas a comprovação científica são essas medicações, né? Estatinas, o Shoei Houston seguiu 267 pacientes com hipercolesterolemia. Está associada ao dieta rica em colesterol, parece que está associada a uma diminuição na progressão da esclerose lateral amiotrófica, né? Parece que a redução do colesterol acelera a progressão da doença. É uma evidência. Por isso que a gente tem a tendência a não baixar colesterol. Certo? É um trabalho. Tá? Que a gente tem a tendência a não reduzir o colesterol dos pacientes. Então é o que a gente tem tentado fazer em nossos pacientes. Fazer uma dieta rica em colesterol. Né? Rica em colesterol, que eu falo assim, uma dieta rica em gorduras. Não dar remédio para colesterol. Deixar o colesterol em limites um pouco maiores. O Vandenberg fez um trabalho novamente esse ano com relação ao lítio, que foi um trabalho do Fornay, que já tinha feito anteriormente, e a gente vai repetir esse trabalho. O lítio não é uma droga que deve ser usado, o carbonato de lítio. Se provou altamente ineficaz, de novo, né? O lítio, 400 miligramas 2 vezes o dia, todos os pacientes usando riluzol, 1.131 pacientes já participaram do trabalho, né, usando lítio. Já teve um trabalho do Patients Like Me, já mostrando que o lítio não é benéfico. Não funciona para a doença. Então não adianta a gente usar carbonato de lítio. Tá? O lítio não tem efeito sobre a sobrevida e a evolução da propagação da doença.
Então não adianta a gente usar lítio. Lítio não é uma droga que funciona para doença, apesar dos milhares de trabalhos já realizados. Existe um trabalho em Cole, na Holanda, que é o hormônio liberador da tireotropina. Tá? É um hormônio que libera um hormônio tireoidiano. Quê? Aqui, obrigado. O teto. tem o hormônio. Obrigado. Tem o hormônio liberador da tireotropina, que é um teste em camundongos, que ele vai liberar um hormônio produtor do hormônio tireoidiano, que vai acelerar, talvez, a velocidade de produção de células motoras, ou células neuronais. É um estudo in vitro, é um estudo em camundongos, que foi feito de forma de pôster, nesse congresso, que talvez seja um tratamento promissor. Não é uma coisa que ainda está formulada ou estudada, está sendo analisada ainda. O estudo em fase 1, em Miller, que é o NP001, é um bloqueador de ativação de macrófagos. Ele vai que retarda o declínio motor em modelo animal. Tá? O Miller começou a estudar nos Estados Unidos, o NP001, começou em 32 pacientes, controlado placebo com redução dos marcadores inflamatórios, bloqueando a ativação daqueles processos inflamatórios que degradam os neurônios. Tá? Ele já está numa fase 2, planejando uma fase 2, com 136 pacientes, com 17 centros americanos. É uma nova droga que está sendo estudada. E aumentando essa dose da ativação, bloqueando mais a ação inflamatória, bloqueando aquela ação microglial, parece ter um efeito, e se espera ter um efeito melhor. É mais uma droga. Com relação ao estudo que muita gente já ouviu falar recentemente, daquele estudo da célula-tronco em Atlanta, né? Que é a aplicação da célula-tronco progenitora neuronal em medula espinhal, né? A injeção das células-tronco nas lâminas lombares da coluna espinhal, né? Primeiramente de um lado, depois dos dois lados da coluna espinhal, né? Em doses crescentes associadas a um tratamento imunossupressor. Né? Procedimento seguro, tem que esperar o próximo passo. A única coisa que a gente sabe é que é um procedimento seguro. A gente não sabe do resultado. Ele passou de uma fase de segurança, precisa saber provar a eficácia. Né? É o resultado que a gente tem, e a gente sabe que o que a gente espera é que agora se faça a inervação cervical, que é injetar no diafragma, que é o próximo passo, inclusive que é o próximo passo que estão tentando chegar àquelas células iPS, que é as células progenitoras derivadas dos fibroblastos, que é um trabalho feito pelo Dr. Svensson, que também está realizando a injeção de iPS, feita em modelo animal, que agora vai começar em humanos. Então existem passos que tem que percorrer. Existe um ativador das células musculares chamado CK357, ele aumenta a sensibilidade da troponina ao cálcio, aumenta a contração muscular. Ele tem doses crescentes, 125, 250 e 375, e quanto maior a dose, parece relatar aumento da força muscular, da contração. Ele é dose dependente, ele melhora a escala da esclerose lateral amiotrófica. Existem 2 estudos na fase 2, parece que melhoraram o resultado, principalmente o resultado funcional dos pacientes. É um remédio normalmente utilizado para fases precoces, controlado do Dr. Scheffner, e esses 24 pacientes mostraram um resultado positivo. Existe um estudo recentemente mostrado agora por Chan, da memantina. O Chan ele é um chinês que trabalha no Canadá. Ele utilizou 24 pacientes divididos com 5 mg 2 vezes ao dia e 10 mg 2 vezes ao dia, comparado à velocidade de declínio do tratamento com a memantina.
e utilizando eletromiografia para controle dos tratamentos, utilizando MUNI. MUNI é aquela técnica de eletromiografia que a gente detecta se a pessoa está perdendo mais ou menos unidades motoras na eletromiografia, a perda do declínio motor. Existe uma tendência no grupo de 10 miligramas 2 vezes ao dia para declínio de perda das unidades motoras. Parece que melhorou o declínio das unidades motoras na fase 2. Tá? Então, a fase 3 começaria com o uso da memantina e o controle de MUNI. Parece que a memantina, que tinha uma fase 3 com braço europeu cancelado, voltou a ser usada. Vai voltar a ser usada como uma fase 3, porque era uma droga que já tinha sido esquecida praticamente, parece que ganhou um novo fôlego aí. E existe um anticorpo antinogoar. O anticorpo antinogoar, para vocês terem uma ideia, é um bloqueador transmembrana, um anticorpo bloqueador transmembrana que ele impede o nascimento, vamos ser genérico para explicar, ele bloqueia o crescimento do nervo. Se você usa o Nogoar, ele vai bloquear o crescimento e o brotamento do nervo. Se você usa um anticorpo para bloquear o antinogoar, o nervo passa a crescer e se brotar. E você teria um maior brotamento do nervo, do axônio do nervo, e ele cresceria mais. O nervo motor teria um impulso para crescimento. Tá? Então, o Pradar da França está utilizando essa droga com o Nogoar, que é o bloqueador da regeneração neuronal, ativando a regeneração em 76 pacientes, um grupo placebo em 3 doses crescentes, progressivamente promovendo uma regeneração progressiva em 3 grupos, testando qual seria a melhor dose de regeneração e o crescimento neuronal. A dose alta teve até 48% de menos redução da escala da esclerose lateral amiotrófica, a CFRS, e menor queda da capacidade vital forçada. Parece que a dose maior teve mais efetividade e menor perda da força muscular, e parece ser uma droga promissora. Ela já foi uma droga promissora, parecia ser uma droga promissora há 2 anos atrás no Congresso em Berlim, e esse estudo em fase 2 parece ser um estudo promissor também, com o inibidor da antinogoar. Estudo fase 3, notícias, muita gente espera sobre isso. O Despromipexole, que agora tem nome, o futuro nome vai ser Empower, já lançaram até o nome dele. Foi encenado o recrutamento em setembro de 2011, encerra em setembro de 2012, e resultados finais em setembro de 2012. No final de 2012 termina a fase 3 do Despromipexole. Eles não soltaram nenhum resultado até agora, mas eles já deram até nome da medicação. Né? Então provavelmente é uma droga nova que deve surgir. E o Olexozine, que é o TRO 19622, que deve se chamar Trofos. O estudo encerrado no segundo trimestre, resultados ainda esperados em 2011. Ambos têm ação protetora nas mitocôndrias, mas parecem terem resultados positivos. Bom, gente, tem bastante coisa para falar aí, mas isso foi um pouquinho do congresso.